eu sou Renato Modesto e esse é o canal Aldeia Universal. A ideia desse canal é difundir ensinamentos espirituais das maiores escolas místicas e religiosas, tanto do Ocidente quanto do Oriente, a partir de um ponto de vista que eu chamo de espiritualidade unificada. A busca por uma síntese das ideias principais, pela essência das muitas religiões, pelos ensinamentos não duais, que tratam da unidade básica do universo, da consciência pura universal. Hoje nós vamos conversar mais uma vez sobre meditação, mas nós vamos além da simples prática física e mental de relaxamento e de concentração, para chegar a algumas ideias bastante profundas sobre a realidade da nossa existência. Baseado em algumas ideias do filósofo americano Ken Wilber, que por sua vez se baseia no pensamento do grande mestre hindu Ramana Maharishi, a minha ideia é falar sobre algumas técnicas de meditação para depois chegar a um conceito fundamental para um buscador espiritual, a famosa testemunha. A testemunha é o nosso observador interno, é o nosso eu mais profundo, é o sentido de atenção ou foco de consciência que presencia todas as manifestações da vida, tanto no aspecto físico quanto nos aspectos mental e espiritual. Em um dos episódios passados aqui do canal, eu dei indicações para que uma pessoa possa realizar uma meditação simples, dentro das indicações de uma escola muito antiga chamada Vipassana, que hoje em dia é conhecida como Mindfulness. Muito bem, o ponto de partida dessa prática, que eu comentei no outro episódio, é a atenção na respiração. Quanto aos pensamentos, aos sentimentos, a ideia é permitir que eles aconteçam, que eles passem, como nuvens no céu, dando conta da sua existência, mas sem embarcar neles, sem criticá-los, o que, claro, daria a eles mais força. Ao abandonar a reação crítica e emocional acerca das sensações, dos pensamentos, dos sentimentos, logo você entra então num estado mais relaxado e interiorizado, identificando-se não com o que aparece, mas com a sua atenção sobre o que aparece. Aquilo que a tradição hindu chama de testemunha. Ao exercitar essa atenção interna, você passa por um processo de se desidentificar com os muitos elementos do mundo. Você percebe que não pode ser o corpo. Afinal, você é aquilo que tem um corpo, que observa o corpo. O mesmo quanto à sua mente ou às suas sensações. Elas acontecem no campo da sua consciência e são observadas por você. Depois elas passam, sem deixar vestígio, como nuvens que se vão no céu, que permanece sempre presente. Os hindus chamam esse processo de se desidentificar dos objetos físicos e sutis do mundo de net, que significa nem isso, nem aquilo. Buscando entender ou sentir quem você é no fundo, em essência, você vai descartando tudo o que existe, mas que não é você. Nomes e classificações, objetos do mundo, sensações físicas, emoções, pensamentos, corpo, mente e assim por diante. Fazendo esse exercício, você se concentra no centro puro de consciência que você, de fato, é. Esse centro de consciência não é nada do que é percebido, porque afinal, ele é o percebedor. E, portanto, um foco de atenção intocado por qualquer emoção, seja de prazer ou seja de dor. Se uma dor ou um prazer aparecem, perceba que eles estão sendo observados pela testemunha, que não sendo essas percepções, segue totalmente pura, em estado de liberdade, e para usar a nomenclatura budista, de
vacuidade. Trata-se então de um não objeto vivo que percebe todo e qualquer objeto que se manifeste. Quando você, durante a meditação, descansa nessa sensação de só observar, não se identificando com nada, não sendo nada além desse natural perceber, o que acontece? Você descansa. Você apenas contempla qualquer coisa que surja no seu campo perceptivo ou mental. Contemplando de uma forma equânime tudo quanto aparece, você se dá conta então de que o ego, o seu sentido de identidade como algo separado de todo o resto, é só mais um elemento que aparece na sua consciência, assim como qualquer outra coisa. Esse sentido de identidade à parte de tudo mais, aquilo que nós chamamos de ego, é experimentado o tempo todo. E isso fica bem fácil de perceber na meditação. É como uma espécie de tensão ou de contração. É uma sensação de contração frente ao mundo, que afeta a totalidade do nosso corpo. Em geral, essa sensação de contração serve para nos dar a impressão de que nós somos um objeto separado do resto do universo. E ela se experimenta como uma tensão interior, que às vezes se acha localizada principalmente atrás dos olhos, às vezes no peito ou na boca do estômago, mas que se espalha na forma de um tônus muscular por todo o nosso corpo. Procure perceber simplesmente essa tensão. É muito fácil porque ela está sempre presente. Nós acreditamos que essa contração que nós sentimos em nós mesmos oculta ou eclipsa o espírito, a divindade ou a totalidade, quando na verdade, assim como ocorre com qualquer objeto do universo, essa contração nada mais é do que uma das incontáveis, resplandecentes manifestações que nós experimentamos. Todas as formas, incluindo a forma do ego, não são mais do que vacuidade, do que o ser vivo único no qual se manifestam todos os objetos, mas que, não sendo um objeto, unifica tudo em seu ser imaterial e vazio, a consciência. No fundo, a ideia tão tradicional de se libertar ou de superar o ego para atingir o estado da iluminação é só uma ideia do próprio ego. O espírito aceita plenamente e, portanto, ama tudo o que emerge em sua tela perceptiva, exatamente do jeito que aquilo é. E o mesmo acontece com o ego e com a testemunha. A testemunha se dá conta do ego e o aceita com a mesma aceitação plena que ela dedica a tudo o que aparece. Mas o ego decide jogar o jogo do livrar-se de si mesmo, porque enquanto ele joga com a possibilidade de se autodestruir, ele segue existindo. Como disse o mestre chinês Xuan Tzu faz muito tempo, não é por acaso o desejo de se libertar do ego uma manifestação a mais do próprio ego? Enquanto sensação, o ego não é mais do que uma tensão sutil. E não é possível recorrer à tensão para se libertar da tensão. Porque nesse caso, o que acontece? Você acabaria sentindo duas tensões no lugar de uma. O ego é uma manifestação perfeita do divino. E ele opera melhor descansando na liberdade do que tratando de se desembaraçar de si mesmo. O que, diga-se de passagem, não faz senão intensificar ainda mais a contração. Qual é então a prática mais adequada? Quando você descansar na testemunha, quando descansar no eu sou, quando descansar na vacuidade, tanto na meditação quanto no dia a dia, preste atenção simplesmente na contração, sem buscar se livrar dela. Descanse na testemunha e perceba essa tensão.
Para senti-la, para contemplá-la, você deverá estar desidentificado e, em consequência, liberado dela. Então, estará olhando da posição da testemunha, que sempre se encontra completamente livre de todo e qualquer objeto. O segredo, enfim, é buscar viver descansando na testemunha, observando a contração em você mesmo, exatamente do mesmo modo que você pode sentir a cadeira em que está sentado, o chão que você está pisando, ou as nuvens que flutuam no céu. Os pensamentos flutuam na mente, as sensações flutuam no corpo, a contração que você identifica em você flutua na sua consciência. E você contempla tudo isso de um modo espontâneo e equânime. Descanse então na testemunha e experimente a contração sem julgá-la ou tentar se livrar dela. Fazendo isso, perceba que a testemunha não é a contração, só está simplesmente consciente dela. A testemunha está livre de contração e você é a testemunha. Descanse nessa liberdade, abertura, vacuidade e liberação. Para terminar, eu vou te contar um último segredo sobre o qual nós ainda conversaremos bastante no futuro. A testemunha ainda não é o último estágio. Ela não é o eu sou eterno ou a consciência pura. E por que não? Porque assim que você a identifica, isso é, assim que você a torna algo, imediatamente ela passou a ser observada e deixou de ser o ser com S maiúsculo, que é a pura vacuidade. Aquilo onde surge a própria testemunha, o ser autoconsciente, onde aparecem todos os objetos, não é ele mesmo um objeto. É a pura existência, não nascida e ilimitada, a vida em si, a unidade. A prática de se desconectar de todas as experiências, observando-as de uma forma tranquila, enquanto você descansa na testemunha, acaba por fazer perceber que tudo o que aparece é a unidade. Aquilo que Ramana Maharishi chama de eu sou, e Ken Wilber chama de um só sabor. A testemunha, ou a alma, acaba se dissolvendo naquilo que testemunha. Então desaparece a dualidade sujeito-objeto e só permanece a pura consciência não dual, que é muito simples e muito evidente. Tudo segue acontecendo, instante a instante, mas não há ninguém divorciado ou separado disso. O que você vê fora é o mesmo que você vê dentro. O vazio da testemunha leva a esse sentimento de unificação com a manifestação. Então, nas belas palavras de Ken Wilber, o vento será sua respiração, as estrelas os neurônios do seu cérebro, o sol o sabor da manhã e a terra o modo como você experimenta seu corpo. Então seu coração se abrirá para a totalidade, o cosmos se precipitará em sua alma e o eu emergirá como as inumeráveis galáxias girando por toda a eternidade. A ideia central da espiritualidade unificada é justamente esta. No mundo não há mais do que uma só plenitude. Na vacuidade não há mais do que um resplendor que se contempla a si mesmo. Então, você conhece a única verdade. Isso é tudo o que você é. Isso é tudo o que há. Nada mais. Se você gostou desse episódio, por favor, dê o seu like aqui embaixo e não deixe de se inscrever aqui no canal, para que a gente possa seguir juntos nesses estudos. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo episódio. Muita paz e felicidade em sua vida.